sois vós entre as mulheres. Bendito é o vosso Filho Jesus. Senhora, o mundo precisa de vós. Rogai sempre por nós. Ó Santa Maria, Mãe de Deus, derrama sobre nós a tua luz, que a fome e a guerra acabem de vez e fica a paz a reinar sobre a terra. Ave Maria.
Estamos aqui reunidos para celebrar a nossa fé em Deus, a nossa devoção pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, e para que assim podamos ser mais mansos e humildes de coração, tal e qual como é o Jesus nosso Senhor. E para celebrarmos dignamente estes sagrados mistérios, conhecemos que somos pecadores, confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes de pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha fraqueza. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, eis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Salvador do céu e da terra, porque escondestes estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos. Tudo me foi dado do meu Pai. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Desculpa, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa fé, que é a nossa fé em Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nos revela em nossos Senhores, e dentro dessa revelação, que esse Deus é um só, mas em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, como portugueses e sobretudo como açorianos, temos essa grande devoção pelo Espírito Santo. E assim o celebramos dentro do contexto de toda essa cultura que também trouxemos para a Califórnia e que aqui também tem outros aspectos, porque é assim. Então nós hoje não celebramos o Espírito Santo, essa força do Espírito Santo. O Espírito Santo que é esse amor de Deus para o Pai, do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, é essa força ativa da Santíssima Trindade e que é então também essa força ativa das nossas vidas. O Espírito Santo é isso e muito mais. E vai ser sempre o Espírito Santo que nos vai ajudar para ouvirmos essas palavras do nosso Senhor e de acreditar nela e de confiar na palavra de Deus, para assim podermos viver essa palavra de Deus nas nossas vidas. E o Evangelho de Deus é muito difícil para o ser humano acreditar. É muito difícil porque vai contra a nossa natureza humana, vai contra o pensamento do mundo, da maneira como pensam a maior parte das pessoas. O Evangelho de Deus é o Evangelho de nós somos chamados a sermos mansos e humildes de coração. E é muito difícil ser manso e humilde. Ninguém, ou muito poucos, são aqueles que querem ser mansos e humildes. E não queremos ser mansos e humildes porque nós reparamos para o mundo e nós vemos que no mundo os mansos e os humildes são aqueles que levam sempre na cabeça. E que as pessoas querem ser poderosos para fazerem aquilo que querem, para mandar, e pensam que ao sermos assim, aí nos vão respeitar e aí vamos ser felizes. Porque confundimos, eles não nos respeitam, eles têm medo de nós. É isso que acontece. Paramos para o mundo, temos as pessoas humildes, as pessoas abusam deles, abusam delas.
daqueles que são humildes e mansos, para que eles façam aquilo que nós queremos. E a única coisa que não reparamos é que há pessoas que se fazem mansos para que haja paz, para que corram as coisas para o melhor. Eles fazem-se, até às vezes eles fazem-se todos, passam por todos, porque estão mais preocupados com a paz, a união, com o bem comum. Eles fazem-se, não são. É isso que acontece. Mas hoje, também celebramos Santa Isabel, cujo dia oficial foi ontem, dia 4. Dia 4 de julho é o dia de Santa Isabel. Porque para nós, como portugueses, sobretudo portugueses e imigrantes aqui, é bonito. É bonito que essas nossas duas bandeiras, a americana e a portuguesa, têm isso em comum. Que no dia 4 os portugueses celebram Santa Isabel e os americanos celebram a independência dos Estados Unidos. 250 anos de independência, ao qual nós temos a sorte de estarmos aqui e também de sermos parte deste país, sermos americanos também nós. E algo que tem em comum, Santa Isabel, é aquela que é humilde, aquela que nem sequer portuguesa era, mas faz portuguesa, tal qual como nós. Santa Isabel era de Aragão. Provavelmente a primeira vez que falou português foi quando veio para Portugal. E ela fez portuguesa tanto de uma maneira que a maior parte das pessoas nem sequer sabem que a Santa Isabel estava portuguesa de género. É igual como nós, também viemos para aqui e tornamos americanos tão igual nós outros, seja lá onde é que sejam as suas origens. E ela, que com toda aquela poder, todo o poder que teve para aquele serviço ao reino, não só nos seus trabalhos oficiais, o serviço ao reino, aquela tentar da paz entre o filho e o pai, entre o esposo e o filho, naquela guerra civil que aconteceu em Portugal, ela no campo da batalha, para que não atacassem um ao outro, que é algo extraordinário. Imaginem vocês, Santa Isabel, onde diz que tinha um ou mais filhos bastardos, ou seja, filhos que não eram de casamento, e teve filhos com ela, com a Rainha Santa, e ele queria que um desses filhos ilegítimos é que fosse rei de Portugal, e não o filho dela. Imaginem lá. Para ela depois, com tantas mães, nas guerras entre os pais e os filhos, procurarem fazer paz. E para isso é preciso ser muito humilde e muito mansa de coração, de querer o bem, e se quer o bem para o próprio filho, mas era o bem para o país, para a nação, não o seu. Então nós aqui nos Estados Unidos, que vamos procurar e seremos sempre melhores como país, se somos humildes e mansos, e de procurar o que é o bem para o país e não o que é o melhor para mim. Sempre quando a ideia do que é o melhor para mim, acabamos por destruir família e tudo e até mesmo o país. Não pode existir. Para procurarmos e fazermos uma união, aquela união é igual como é a natureza de Deus, que é um só Deus na união de três pessoas. Para isso temos que ser humildes e mansos. Então aí Nosso Senhor diz-nos que Ele bendiz o Pai porque Ele escondeu as verdades aos sábios e aos inteligentes. Ele não escondeu nada de ninguém.
Nós sabemos claramente que isto é uma expressão tal e qual tem os sábios e os inteligentes. Os sábios e os inteligentes no critério dos seres humanos. É esse a que parece escondido porque eles não querem nem querem seguir a sabedoria que Nosso Senhor nos dá. Os sábios e os inteligentes no critério dos seres humanos. E os pequeninos, que o mundo diz que são pequeninos, não é as crianças, mas aqueles que são aqueles que nada, aqueles insignificantes da terra, os que não são inteligentes, aqueles que seguem coisas antigas, aqueles que seguem aquelas coisas de há muitos anos atrás, aqueles que não acompanharam o mundo moderno, aqueles que não evoluíram com o tempo, é aquela gentinha que acredita em Deus e coisas parecidas. Vocês sabem onde eles pensam. Aquela gentinha. Os pequenos. Esses pequenos, por acreditarem em Deus, e acreditar em Deus significa acreditar na sua palavra e procurarem ser mansos e humildes, vão ser aqueles que vão triunfar e vencer até mesmo aqui na terra. Podemos pensar nos Estados Unidos, que começa tão humildemente, tão pequeno. Reparem para ele hoje. Podemos pensar para a história dos tantos vós que vieram para aqui humildemente com nada. Reparem para onde estão hoje. De certeza, por causa que foram guiados pelos princípios da fé. Eu procurarmos sermos mansos e humildes. O manso é aquele que tem o poder, mas não o usa, deixa passar. Aquele que é fraco, aquele que não sabe dizer não, aquele que deixa que todos os outros fazem aquilo que querem, porque não pode, não tem aquela força interior para dizer nada, não é manso. Uma pessoa fraca. Mansos são aqueles que têm o poder e a força e fazem-se que não têm. Esses são os mansos. É como os humildes. Os humildes são aqueles que procuram a verdade e sabem que não são mais nem melhor que ninguém, procuram ser mansos. Embora que sejam mais e melhores que os outros, mas procuram demonstrar que não são. Porque se comparam com Deus, não é as outras pessoas. E sermos assim mansos e humildes de coração. É muito difícil. Gostava de dizer a vocês que sou manso e humilde de coração sempre, mas lamentavelmente nem sempre acontece. Lembro-me de uma vez em que fui com o meu irmão aqui e juntei-me lá com um primo lá dos Açores e fomos dar uma volta por Espanha. Ver todos, coisas assim, coisas lindas. E depois, quando foi para ir para Portugal, entramos num carro e eu conduzi o carro, porque eu gosto de conduzir e conduzir em Portugal e mais. E quando chegámos em Portugal, sobretudo ali no Porto, já no caminho, já me abri para o continente muitas vezes, já começavam a dizer coisas, para isto, aquilo. E depois, quando foi sobretudo dentro da cidade de Porto, com o trânsito todo, e os carros já passaram e a pitarem, e isto e aquilo, e de repente me abri e diz assim ao Isaac: tu és manso demais. E tive quase a dizer obrigado. E depois aí, 1 ou 2 segundos antes de abrir a boca, foi que eu pensei: não, não disse isso por elogio, eu disse isso foi quase contundência, não foi um elogio. Mas eu quero ser manso. O bom é que alguém um dia dissesse: aquele padre é manso. Seria muito bom, seria um elogio bom. Alguém algum dia dizer que é muito bom. Procurarmos sermos humildes e mansos. Só assim é que vamos confiar na palavra. A sua vontade, insultam, maltratam,
ninguém. Porque quem é que gosta de alguém que é mal criado e que quer fazer sempre tudo da sua maneira? Quando é na vida, às vezes nós temos que aguentar essas pessoas por algum benefício, por exemplo, não nos pedirem de trabalho, por exemplo. E aí vamos aguentando. Mas nós só amamos aqueles que são humildes e mansos de coração. Só essa gente é que nós amamos de coração. Os que são assim. O resto não. E nós queremos na vida é sermos amados. Então, se queremos ser amados, temos que procurar sermos mansos e humildes em tudo. E até pode ser que para conduzir nas cidades grandes é preciso ser agressivo e coisas assim. Mas se alguém é agressivo a conduzir, de certeza também vai ser agressivo no resto das coisas da vida. Mais facilmente alguém é manso e é manso a conduzir do que ser agressivo a conduzir e depois ser manso nas outras coisas da vida. Mais facilmente é isso. Procurarmos sermos mansos e humildes para ouvirmos essa palavra de Deus, para não andarmos cansados e oprimidos dos critérios do mundo, das coisas do mundo, e andamos cansados e oprimidos porque queremos. A maior parte das pessoas estão cansadas e oprimidas porque querem e depois querem é cramar da vida. É isso. Porque querem. Em vez de confiar em Deus e deixar certas coisas cansados e oprimidos porque querem. Querem um carro grande, um carro maior, um carro de luxo, uma casa maior, um carro de luxo, férias, depois têm que trabalhar e depois cansam-se e dão outro trabalho mais. Queres? É porque queres, não há que gramar. Um carrinho barato que leva ao trabalho faz a mesma coisa que o carro de luxo e vais ter mais tempo para as coisas que são importantes. Aquela casa tem um teto, logo não cai água cá dentro, serve, tão bem. Mas nessa luta para ter mais e mais material, aí estão todos cansados. Querem, pois não se sentem felizes. Mas é porque querem. Estão a seguir os critérios do mundo, pensar o carro, casa, vai dar um status social. E para muita gente dá, não há dúvida. Para muita gente param para essas coisas. Porque também têm fome do poder e inveja. E o querem ter, mas não têm. Porque a questão dos bens materiais, a tentação dos bens materiais, é tanto uma tentação para aquele que tem como para aquele que não tem. Até talvez, não é talvez, é mais para aquele que não tem. Porque aquele que tem nem sequer se importa saber com as coisas materiais. E o que não tem, os pobres, têm a tendência a ter inveja, ciúme, rancor e ódio por aqueles que têm e queriam ter, mas não têm. E depois não resta nada se não falar mal para sentir-se bem. E sentirem-se pobrezinhos. E aí pensam que é bom ser pobrezinho. Não há virtude nenhuma em pedir mal. Há virtude é procurar viver bem para poder ajudar o próximo. É isso que é virtude. E saber usar os bens materiais para não dependermos deles, para sermos felizes, mas usá-los bem para ajudar o próximo, começando os de casa, e não ser uma desculpa para acumular no fim que é para mim. É isso no fim. A nossa fé no Espírito Santo. A nossa fé no Espírito Santo passa nisso de dar e ficar contente em dar. A nossa fé no Espírito Santo está no querer da comunidade, do bem, do compartilho. É nisso, é a essência de nossas festas do Espírito Santo. E só assim é que faz sentido quando encaramos essas festas dessa maneira. Para que a generosidade das pessoas neste tempo ajude-nos a
Santificai, Senhor, os dons que vos apresentamos e purificai os nossos corações com a luz do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Subindo às alturas e sentado à vossa direita, Ele enviou aos filhos de oração o Espírito Santo prometido. Por isso, agora e para sempre, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
sometimes I'm here like at Livingston. Or like it was you throw it and then it flipped up. And like words were written in gold. It was cute. I saved one of your stuff. Pentecost. Bom dia, bom dia. Aqui fez com a sua rainha pequena. Com os seus olhos. Good morning, girls. Good morning. You're so good. Good morning. Good morning. Nice and cool this morning, huh? Yep. Yeah. Good morning. Good morning. Nice day. Saved by the clouds. I know. A flor açoriana da Chowchilla. Santo Cristo dos Milagres de Piedade. A sua rainha pequenina com as suas olhos. Good morning, girl. Good morning. Aqui a sua rainha grande, as suas olhos. Nossa Senhora do That's rough. Good morning, Antônio. Bom dia, senhor Olívia. Como é que está? Está muito bem, graças a Eu Deus. já tinha quase inglês. Não, ainda não. Hi! Steve, you have been cars. Bom dia, Steve. Hi. Good morning. You girl look so beautiful in green. Good morning. What's up, morning? So you have been cars. Aqui que eu estou aqui na minha frente, todo verdinho. Senhor Santo Cristo de São Francisco. I guess what happened, Fresno. So first to do the Divine Espírito Santo de Fresno. CPD, yes. I learned that. CPDES. Good morning, girls. Aqui a festa do Divino Espírito Santo de Stockton. Aqui. Oh yeah. No, Não Abel. trazem He was as it. rainhas, às vezes quando há outras festas é difícil só trazer rainhas, mas participam. So, you know, that doesn't necessarily go away. Oh. Aqui o Turlock Pentecost. Turlock Pentecost, festa do Divino Espírito Santo de Turlock. Traz aqui a sua rainha pequena com as suas aias e a sua rainha grande com as suas aias. So, Turlock Pentecost. Good morning, girl. What a beautiful smile. Nope, you got their own bathroom, everything. Aqui é a continuação da Turlock Pentecost.
Modesto. So, MPPA Modesto. Festa de Modesto. As rainhas com 10 colors. A seguir, Nossa Senhora de Fátima de Pilar. Tracy, IPVES. O Espírito Santo de aos Paulos, aqui passar na minha frente, com o seu presidente. Good morning, girls. A sua rainha pequenina e Ayers, sua rainha grande Ayers. Good morning, so nice to see you again. Los Banos. Festa do Divino Espírito Santo e essa é Los Banos. Suas rainhas grandes. Good morning. Bom dia, bom dia. Bom dia. GPS de Gastin. Terá a sua festa muito em breve. Só aqui na minha frente. GPS Gastin com a sua rainha e as suas aias pequeninas. Good morning, girls. Uma parada muito grande, hoje também não há muitas outras festas aqui na nossa área, só uma parada imensa, muitas organizações. Nossa Senhora dos Milagres de Gastin. Sua rainha grande e as suas aias. São José, AIS de São José, com a sua presidente. Good morning. Foram coroadas este fim de semana passado. Good morning, girls. Good morning. Aqui, Nossa Senhora de Fátima de Los Banos, que é em outubro, a sua festa é em outubro. Mantica Ribbon. Aqui vem a sua rainha pequena com Like flowers. See, does it help? Are you girls having fun? Yeah. Yes? Oh, you look so beautiful. So, hoje está uma manhã mais fresquinha, com um bocadinho de vento, mas não está aquele calor de matar. Aqui, FISM, Mantica, a festa do povo.
vem com as suas rainhas, rainha pequenina com as suas aias. E logo a seguir a rainha grande com as suas Walk with Jax? I can hold it. Walk with Jax? There you go. I was gonna do my. I told you I wanted to do a chomp. Uma maneira de juntar as famílias todas. All you hear is everyone's sandals. Clonk, clonk, clonk. Yeah. Aqui a passar na minha frente, a festa de Elgrove, com a sua rainha, a sua aia, com um vestidinho beautiful, push, super bonito. Aqui chegando agora a Nossa Senhora de Fátima de Courtney, Irmandade de Nossa Senhora de Fátima. Aqui vêm as suas rainhas para Nossa Senhora, com a imagem de Nossa Senhora. Super bonito, muito bonito. Eu acho que tem a imagem de Nossa Senhora. I think on their little plane. And it says, have a big nice Aqui chegar ao pé de mim, a festa do Divino Espírito Santo é Oakdale, que será o terceiro, aqui me parece o terceiro fim de semana de julho. It was amazing. Yes, we went at a different time, so. But when we went, the cherry blossoms were Agora o just. Pentecoste, que foi fiz de leite agora muito recentemente. Good morning. Aqui, Newark. Aqui a festa de Newman, com o seu vice-presidente, Dan Gomes. Good morning, Dan. Good morning. Olha as suas duas aias pequeninas. E aqui começa a festa da casa, Livingston Pentecost Club, que para o ano vai fazer 100 anos. Só está completando 99 anos. Aqui a Rainha Santa Isabel e aqui a sua corte. Good morning, Catherine. How you doing? Good, you? Aqui as rainhas de 2025, que hoje disseram o seu adeus, e agora aqui as suas a rainha pequenina nova, que então elas foram coroadas hoje, a sua rainha grande e as suas duas. Bom dia, senhora! Bom dia! Hoje não há boas. Hoje não há voz, oh my God! Está fresquinho, está fresquinho! Hi, hello.
Não,